Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à live aula 31, onde eu vou te mostrar como você pode aumentar o seu faturamento dentro do estúdio, mudando o seu formato de dar suas aulas de Pilates. Eu sou Sabrine Magalhães, fisioterapeuta, e converso com profissionais de Pilates que têm interesse nesse assunto de gestão, de administração dos seus estúdios, a fim de faturarem cada vez mais no final do mês. Eu ensino a esses profissionais a como faturarem no mínimo 10.000 por mês trabalhando com Pilates. Chega de sofrer aí no final do mês, chega de ficar nervoso, ansioso, para quando chegar o dia 30 você não saber se o seu dinheiro vai sobrar, se vai dar para pagar suas contas. Então, é com esses profissionais que eu converso. Então, se você se identificou, fica aqui comigo até o final, que hoje eu vou te ensinar 4 formas de você aumentar o seu faturamento aí dentro do estúdio, mudando o seu formato de dar as aulas de Pilates. Acredite, se eu não tivesse passado por essa mudança no meu formato, eu também não ia acreditar que seria possível a gente começar a olhar para o nosso formato de dar aula e modificar, implementar novas estratégias, incrementar as nossas aulas para que atendemos a mais pessoas e aumente o faturamento do estúdio de Pilates. Então, se você é fisioterapeuta ou educador físico que trabalha com Pilates e está precisando aí dar um up no seu faturamento, fica aqui comigo até o final, que eu vou estar te mostrando aí essas 4 formas aí para você estar aumentando o faturamento aí dentro do seu estúdio. Já passa aqui embaixo, ó, já deixa aqui nos comentários dessa live aula 31 o seu maior desafio, qual é a sua maior dificuldade aí dentro do estúdio, porque assim como você, eu também comecei lá atrás abrindo as portas do meu estúdio e não sabia sobre técnica de vendas, não sabia sobre captação de clientes, não sabia sobre os controles, o que eu tinha que fazer para poder administrar, né, o faturamento do meu estúdio, o que era faturamento, qual a diferença de faturamento para lucro. Pois é, eu também já passei por tudo isso aí. E eu sempre digo que empreender é um processo. E é um processo de aprendizado. Só que você não precisa ficar aí como eu, né? Que fiquei aí anos e anos percorrendo aí caminhos às vezes longos, se você tem atalhos, como essa aula aqui de hoje. É um atalho para você conseguir olhar para frente, para você conseguir aí aumentar o seu faturamento e, como consequência, lucrar mais dentro do seu estúdio. Então é muito importante você adquirir ferramentas de quem já passou por essa estrada, né? Dicas, estratégias de quem já percorreu esse caminho. Então eu não desejo para você, né, que como eu lá atrás, eu não tinha informação, eu não tinha internet, eu não tinha celular, muito menos Instagram, para poder estar recebendo orientações como essa. E quando eu abri o estúdio lá atrás, eu tenho 15 anos de formada, trabalhei em vários estúdios, em várias clínicas e consultórios, até eu abrir o meu. O meu tem 6 anos. E quando eu abri lá atrás, eu fiz um cursinho no Sebrae, achando que aquele curso era suficiente para eu administrar o meu negócio. Só que os cursos do Sebrae, eles são excelentes, mas eles são bons para empreendedores no geral, para pequenos e microempresários, empreendedores sim, mas não direcionados para nós da área da saúde, não direcionados para nós que trabalhamos com Pilates, especificamente para quem tem estúdio de Pilates. Então é importante a gente ouvir, né, técnicas, ferramentas, dicas, método, passo a passo de quem é instrutor de Pilates, ou seja, de quem está no campo de batalha, quem está ali praticando aquilo que aqui é falado. E aí sim, uma vez praticado, comprovado, eu venho aqui dividir, né, dicas, estratégias simples que você pode implementar aí dentro do seu estúdio, como essas 4 dicas de hoje. E você pode, às vezes, não implementar logo no dia seguinte, ou você pode não conseguir implementar de imediato naquele mês, naquele bimestre ou até naquele semestre, mas deixa anotado aí, deixa anotado como pendências, deixa anotado aí como insights. Por quê? Porque uma sementinha eu tenho certeza que eu planto aí na sua cabeça, da mesma forma que plantaram na minha.
Lá atrás, quando eu fui procurar que segredo era esse para poder administrar um estúdio de Pilates. Eu trabalhava assim como você. Eu começava às 7 horas da manhã, terminava às 7 horas da noite. E quando chegava no final do mês, eu tava com a corda no pescoço. Na insegurança, na incerteza se eu tava fazendo a coisa certa, na insegurança de se o dinheiro ia sobrar ou não, na incerteza se ia dar para pagar as contas do estúdio, se ia dar para pagar minhas contas pessoais. Isso era todo mês. Então eu pensei, bom, se eu sou uma boa profissional, se eu sou uma profissional competente, assim como eu tenho certeza que você também é, por isso que você está aqui buscando conhecimento, se eu tenho a minha agenda cheia, minha agenda ela ficava cheia, repleta, e eu trabalho de 7 horas da manhã até 7 horas da noite, e mesmo assim, tendo tudo isso, eu não estou vendo resultado financeiro, tem alguma coisa de errado aí. E aí eu parei, analisei e fui buscar o conhecimento. E é aqui, através desse canal, é que eu venho dividindo em doses homeopáticas. Claro que não dá para eu passar todo o conteúdo que eu gostaria aqui, porque aqui a gente tem 40 minutos, 50 minutos de papo. Mas o pouco que você vai adquirir já vai abrir a sua mente para você, profissional de Pilates, começar a implementar e começar a vestir a camisa do empreendedor e começar a entender que você pode sim faturar mais dentro do seu negócio se você olhar para o que tem que ser visto. Se você der atenção àquilo que precisa de cuidado, aquilo que precisa ser analisado. Você só consegue melhorar aquilo que é medido. Então pare agora, analise. Depois que você acabar de ouvir essa live e assistir esse vídeo, você para, analisa, faz uma relação de todos os clientes que você tem, qual é o total seu de faturamento do estúdio. Tem profissionais de Pilates que não sabem quanto faturam. E aí você pode estar pensando, Sabrine, mas tem um mês que eu tenho X alunos, no outro mês eu tenho, os alunos saem, os alunos têm uma rotatividade, mas você tem uma média. Você consegue ver uma média, para você calcular o seu faturamento. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é fazer essa relação, entender qual é a quantidade de faturamento, qual é a quantidade de clientes que você tem hoje no estúdio e qual é a sua relação de custos, quais são as suas despesas aí dentro do estúdio de Pilates. E aí você tem que ter um equilíbrio disso. Quanto você está faturando e quanto você está gastando dentro do seu estúdio. Não é faturamento pessoal, isso daí é um outro assunto, isso daí é uma outra live, que inclusive tem aqui no IGTV. Se você estiver assistindo aí no gravado, quando terminar, você busca aqui no IGTV que tem mais 30 lives, essa é a 31ª. Então, é você parar, analisar e olhar os seus números. Aquilo que você analisa, você consegue melhorar. E essa primeira forma aí de você estar aumentando o seu faturamento, eu vou estar dividindo 4 formas aqui com você. A primeira forma de você estar mudando, esse formato dessa sua aula é que hoje a maioria das pessoas, elas daqui do Brasil trabalham com 4 equipamentos de Pilates, O primeiro equipamento é o Barrel, o segundo equipamento é o Cadillac, o terceiro é o Reformer e o quarto é a Chair. Basicamente são os 4 básicos, A gente tem outros equipamentos de Pilates, mas esses 4 são os 4 básicos. E aí o que os profissionais fazem? Eles abrem o seu estúdio de Pilates e já compram esses 4 equipamentos, porque convencionou-se aqui no Brasil que a gente deveria ter pelo menos um de cada para poder abrir o nosso estúdio de Pilates, Isso foi uma convenção feita pelos fabricantes porque queriam vender com um custo mais acessível, então eles fizeram um combo, de um aparelho de cada modelo, um aparelho de cada formato, para poder vender, e comercializar os equipamentos de Pilates aqui no Brasil. Mas lá fora, o formato de aula é outro. Lá fora, como eles trabalham mais com Pilates clássico, o que eles fazem? Eles colocam 4 Cadillacs, 4 Reformers ou até mais, 4 Chair. Eles procuram duplicar os equipamentos. E essa é a primeira forma que você pode começar a implementar aí dentro do seu estúdio. É você começar a duplicar os equipamentos de Pilates aí dentro da sua sala, dentro do seu espaço. Então, se hoje você atende 3 pacientes, 3 clientes,
ou 4, né? Um em cada aparelho, ou 2, enfim, cada um tem o formato de atender. Você pode aí começar a pensar em duplicar pelo menos um aparelho, mudar esse formato seu de aula. Então, se você atende 3 clientes por horário, você passa a atender 4 clientes. Por quê? Por exemplo, você vai ter 2 reformers. Então, aqueles 2 reformers vão ser ocupados por 2 clientes, por 2 alunos, de preferência alunos afins, alunos que tenham a mesma faixa etária, alunos que tenham o mesmo objetivo, alunos que tenham as mesmas perspectivas, né, expectativas com o Pilates. Claro que vão ser 2 corpos, vão ser 2 necessidades diferentes, você vai ter que adaptar os exercícios, mas você pode pensar em uma sequência de exercício apenas para os 2 e só pensar em adaptar. Então, se você tiver mais de um aparelho duplicado, você pode fazer isso igual para os outros alunos, para os outros clientes. Então, se hoje você atende 3 clientes por horário, assim como eu, você já pode começar a pensar em atender 4, 5. Claro, se você mantiver distanciamento entre os equipamentos, se você tiver um espaço adequado para receber esses equipamentos duplicados. A Chair, por exemplo, é um equipamento super pequeno, super compacto. Então, se você colocar a Chair uma do lado da outra, você consegue ali atender 2 clientes, um do lado do outro, realizando os mesmos exercícios, realizando as mesmas sequências, e aí você consegue ter mais clientes dentro do estúdio, né? Então, é uma forma de você aí tá aumentando o número de clientes naquele mesmo horário, né? Aumentando também o número de equipamentos. E uma dica aí legal que eu gosto de compartilhar também é que se você adquirir, por exemplo, o Reformer, você consegue adquirir a torre, né, do Reformer. Ele vira Reformer Torre. Então, faz com que você tenha ali 2 equipamentos em um. Você pode ter o Reformer e ele ter as características do Cadillac, né, com aquela torre onde tem aquele balanço, onde tem os suportes para as molas, né, na vertical. Então, você consegue ali ter 2 em 1. A única diferença do Cadillac é que você não vai ter as barras para fazer os aéreos, né, as suspensões. Mas você já consegue trabalhar um trabalho de solo ali bem grande no Reformer Torre. E também a vantagem do Reformer é que você pode colocar um aluno no Match e um aluno no Reformer junto com um aluno no Cadillac. Então, se você tem 2 reformers, por exemplo, você ganha mais um tatame de match, né? Onde ao invés dele fazer no chão, ele vai realizar os exercícios e as sequências na cama do reformer. Então, o reformer é uma dica para poder quem quer começar, né, a duplicar, né, a transformar a sua aula de Pilates em aparelhos duplicados. E também a Chair, porque ela é compacta, então ela te dá uma variedade grande de exercícios, diferentes do Barrel, que também é compacto, mas tem uma variedade menor de exercícios. Então, a Chair, ela vai ocupar menos espaço na sua sala, ela vai te dar maior repertório, né, de movimentos, e você vai ter a possibilidade de trabalhar com mais um aluno ali na aula, né, com mais um cliente ali naquele horário. Então, essa é a primeira forma para você estar modificando o seu formato de aula e, como consequência, aumentando aí o seu faturamento. A segunda forma de você aumentar aí o seu faturamento, mudando o seu formato de aula, é você transformar as suas aulas em aulas circuitos, ou seja, transformando as suas aulas em formas mais dinâmicas, né? É uma aula mais de trocas, né, de aparelhos. Então, essa aula vai ficar mais lúdica, essa aula vai ficar mais divertida, essa aula vai ficar mais diferente, porque você vai trabalhar vários grupamentos musculares, mas esses clientes, esses alunos, eles vão rodar, eles vão trocar de equipamentos. Claro, com todo o cuidado devido, com toda a higienização adequada, e você vai ter, né, precisar trabalhar com grupos afins, todos eles com o mesmo objetivo, todos eles com a mesma característica física, sem limitações, né, aparentes,
para que eles consigam rodar nos aparelhos e essa aula se tornar dinâmica, sem muita pausa, sem muita interrupção. Normalmente você usar esse tipo de aula com clientes que já são mais antigos, que já entendem o seu comando verbal. E por que que essa aula em circuito aumenta o seu faturamento? Porque uma aula em circuito, ela pode ser direcionada para mais clientes naquele horário. Quando você atende até 3 clientes ou 4 clientes por horário, e se você não tem uma aula em circuito, você tem que se deslocar em vários aparelhos para passar aquela série de exercícios. Então, enquanto você está aqui com esse cliente passando essa série de exercícios, 2 já terminaram e estão de repente parados. E aí você volta lá para aquele para passar aquele exercício e aquele outro grita lá, acabei. Enfim, você fica tonto, essa aula fica cansativa, você vai chegar no final do dia esgotado e os seus clientes não vão render tanto. Então, procure dar uma aula em circuito, onde você trabalhe todos os grupamentos musculares, onde você passe pela mobilidade, onde você trabalhe o alongamento muscular, a força muscular, a propriocepção, o equilíbrio, o trabalho de correção postural, de coordenação motora, respiração em todos os exercícios. Então, procure elaborar uma sequência onde você trabalhe tudo isso e aqueles clientes rodem de aparelhos. Eles executem determinado tipo de exercício em uma série de aparelhos ou em tempo, né? Se você quiser determinar se for algo aeróbico, aí fica a seu critério. E aí eles vão rodar. Isso permite que você tenha 4, 5 pacientes no horário, clientes no horário. Se você conseguir ter 5 equipamentos que proporcionam essas 5 sequências, ou 4 equipamentos e um acessório, ou 5 equipamentos e um match, enfim, vai muito da sua criatividade. Então, mudando esse formato de você trabalhar, essa forma de você dar a sua aula de Pilates, você também consegue aumentar o seu faturamento. Então, a gente falou sobre o primeiro formato de você aumentar o faturamento é você duplicar os seus equipamentos, começar a duplicar, né, os aparelhos de Pilates aí dentro da sua sala. Isso vai fazer também com que você duplique o número de clientes aí com você. O segundo formato, para você também estar aumentando o faturamento e modificando a sua forma de dar aula, é você incluir circuitos, onde os seus alunos rodem pela sala, pelo seu espaço e realizem todos os movimentos, todas as sequências propostas em todos os aparelhos. Isso faz com que a aula fique dinâmica e você consiga subir de 3 a 5 ou até mais clientes por horário. E a terceira forma para você estar aumentando o seu faturamento aí e modificando a sua forma de dar aula é você incluir outro profissional no mesmo horário que você. Como assim? Se você tiver um espaço reduzido, é você começar a modificar esse espaço, a começar a pensar em modificar esse espaço, adequando os equipamentos, colocando os equipamentos num canto, onde você consiga espaço entre eles, né, para manter o distanciamento de cada cliente e você consiga dividir o seu estúdio em 2 ambientes. Um ambiente você deixa ali com 2 aparelhos, alguns acessórios, um espaço para match e um outro espaço você coloca mais 2 aparelhos com também acessórios e também um espaço ali para pré-pilates, um espaço de pilates solo com bolas e os seus acessórios. E aí você vai ter 2 profissionais trabalhando no mesmo ambiente. Claro, com toda a organização, com toda a programação de medidas de segurança, com todos os protocolos, mas se você hoje atende 3 clientes no horário, você vai poder dobrar esse número de clientes se você tiver um outro profissional atendendo no mesmo horário. É só você analisar, pensar na programação da sua aula para que não haja confusão de quem é aluno de quem é cliente de quem, para que não haja nenhuma pausa durante a aula porque está precisando do acessório que está lá com a outra profissional. É só você ter uma aula elaborada. É só você pensar exatamente o que você deve fazer
para poder não misturar esses clientes. Esses 3 clientes, eles são sob sua responsabilidade e os outros 3 ou 2 clientes ficam sob a responsabilidade do colega profissional. Então, isso vai fazer com que a sua agenda dobre, com que você possa oferecer mais possibilidades de horário para aquelas pessoas que estão buscando você e hoje você já não tem mais horário. Ou aqueles horários que são muito procurados no estúdio, por exemplo, os horários da manhã, de 8 horas da manhã, os horários do final do dia, quando as pessoas saem do expediente, né, terminam o expediente, são horários muito procurados. E aí você vai dizer para esses clientes que você já não tem mais horário, porque você já fechou seus 3, 4 pacientes, e aí? Até quando você vai ficar limitando, né? Deixando um teto para você receber. Então, é começar a abrir, é começar a expandir, né? As formas de você estar aumentando esse faturamento aí e também a forma de você estar oferecendo mais horários, mais possibilidades de atendimento a quem estiver precisando aí do seu serviço. E a quarta forma para você estar aí modificando a sua forma de dar aula e como consequência tá aumentando o seu faturamento aí no estúdio é você abrir um outro espaço, é você tá levando o seu estúdio para um outro local. Esse local ele pode ser no andar de cima, ele pode ser no piso de cima do seu prédio, ele pode ser em outro bairro, ou seja, você tá fazendo franquias, tá mudando a sua forma de dar aula no sentido de ter aulas padronizadas, ou seja, o estúdio franqueado, o estúdio filial, ele vai seguir o seu formato de aula, ele vai seguir o seu planejamento de aula. Então, se naquele dia, naquele mês, o planejamento de aula é começar no solo, passar pelo Cadillac e terminar no Reforme, aquele estúdio lá do outro bairro ou aquele estúdio lá de cima que leva o seu nome, que tem a sua franquia ou que é filial a você, também vai seguir esse mesmo formato. Mesmo que, claro, com clientes diferentes, com necessidades diferentes, mas eles vão realizar uma mesma atividade, eles vão realizar uma mesma aula, porém em lugares diferentes, fazendo com que a sua agenda possa dobrar ou até triplicar se você fizer essa migração, né? Se você fizer essa expansão do seu negócio. O objetivo da gente deve ser esse enquanto empreendedor. A partir do momento que a gente escolheu empreender, a gente não quer ter salário fixo, a gente não quer ter teto, a gente não quer ter margem, ganhar até ali. Pelo contrário, o empreendedor ele é livre, né? E nós, profissionais de Pilates, donos de estúdio, podemos fazer isso. A gente pode receber e ganhar quanto a gente quiser. Basta a gente ter estratégias, basta a gente pensar o que pode ser feito, o que pode ser implementado dentro do nosso estúdio para a gente conseguir escalar com o nosso negócio, faturar mais, conseguir nossa liberdade financeira e atender a mais pessoas. Eu falo que o Pilates não é do futuro, o Pilates é de agora. A fisioterapia, a educação física, as profissões que hoje estão muito atuantes, não são profissões do futuro, são profissões do presente. As pessoas estão adoecendo, as pessoas precisam de nós, as pessoas precisam do movimento, o movimento cura. E só essas duas profissões é que dão conta desse recado. A fisioterapia e a educação física, que trabalham com o movimento. E você, profissional de Pilates, que tem essa técnica fantástica nas mãos, tá aí, tá tudo na sua mão. Basta você se mexer para se beneficiar enquanto profissional e levar o seu conteúdo, a sua técnica para ajudar a mais pessoas. As pessoas precisam da sua ajuda, as pessoas precisam ser curadas, elas precisam ser tratadas, elas estão adoecidas, as pessoas estão morrendo por falta de cuidado, por falta de zelo, e muitos desses cuidados podem vir de você, profissional de Pilates. Então, abra sua cabeça enquanto empreendedor, comece a abrir a sua agenda, comece a modificar os seus formatos para você ampliar a sua
possibilidade de atender a mais pessoas. Isso não significa que você precisa fazer obra dentro do seu estúdio, sair quebrando tudo, sair gastando dinheiro agora. Não, basta você sentar, analisar, estudar o espaço que você tem hoje e com essas 4 formas que eu te apresentei aqui, você ver qual dessas 4 formas você pode começar a pensar. Anote as 4 formas, coloque metas para você. Qual é dessas 4 formas a primeira que você pode começar a pensar? Mesmo que você não implemente ela amanhã. Mas qual dessas 4 você pode começar a analisar? Bom, eu vou escolher duplicar os meus aparelhos. Ok, eu escolhi o primeiro formato aqui que eu dei hoje. Então, para duplicar os meus aparelhos, a primeira coisa que eu preciso fazer é o quê? É a análise de quanto custa cada um. Depois, o que eu preciso fazer? Eu preciso ver que espaço eu tenho dentro do meu estúdio. Bom, eu tenho espaço para colocar um reformer ou eu tenho espaço para colocar uma chair, né? O espaço é totalmente diferente, o tamanho deles é diferente. E aí você começar a estudar essas possibilidades. Uma vez tendo a possibilidade de comprar esse equipamento parcelado ou à vista, se você conseguir negociar à vista, você vai começar a implementar um novo formato de aula. Você vai ter aparelhos duplicados e depois vai fazer planos para você comprar o segundo aparelho duplicado, até você ter mais equipamentos duplicados, ou seja, atender a mais pessoas, aumentando assim o seu faturamento. E isso não significa que as outras 3 estratégias, os outros 3 formatos, você vai deixar para lá. Não, coloque como metas, meta de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Uma vez adquirindo os equipamentos duplicados, mudando o seu formato, aumentando o seu faturamento, parte para o segundo formato, que é, por exemplo, colocar aulas em circuito. Então agora você com equipamentos duplicados, você colocar circuitos, vai ser uma maravilha, você vai poder triplicar o seu número de alunos. E se você estiver aí analisando agora e pensando, Sabrina, eu acho que aulas de circuito não dá para mim. Eu acho que eu não vou trabalhar bem, eu acho que eu não vou saber como trabalhar dessa forma, eu vou fugir muito do método Pilates, porque talvez o meu método seja o Pilates clássico. Ok. E a terceira estratégia? E o terceiro modo, que é você duplicar o número de profissionais? Será que você não tem parceiros para trabalhar para você no mesmo horário? Separar o seu estúdio em 2 ambientes e você está trabalhando de forma mútua, cada um com o seu número de clientes, cada um com o seu número de pacientes? Comece a pensar nisso. Comece a estudar as possibilidades. Comece a implementar, por exemplo, em horários que você tenha clientes fiéis, para você fazer um teste. Às vezes você tem aquele grupo de pessoas que já estão com você desde quando você abriu o seu estúdio. E eles vão entender se talvez a aula ficar ali meio bagunçada. Num primeiro momento, talvez você não vá conseguir muito essa administração, né? De você ter ali um número de clientes e no mesmo espaço você ter ali profissional trabalhando junto. Então você faça um teste com aquele horário que você tem ali clientes que vão entender aquilo, até vão te ajudar, né? Vão te auxiliar, vão te dar dicas. Fulano, vamos primeiro começar todo mundo junto, começa todo mundo no chão, no solo, como pré-pilates, e aí depois a gente divide. Então são formas de trabalhar diferentes. Abra sua cabeça, profissional de pilates. Abra sua mente para você conseguir faturar mais dentro do seu estúdio e adquirir a tão sonhada liberdade financeira trabalhando com pilates. Você precisa ter tranquilidade financeira. A área do pilates é uma área muito promissora. Nós, profissionais de pilates, donos de estúdio, é que precisamos ter organização interna para poder fazer o negócio funcionar, né? O nosso cliente sair satisfeito e você também, enquanto profissional, também estar satisfeito financeiramente. A maioria de vocês não está satisfeito com o que ganha e não sabe nem quanto está faturando, não sabe quanto que tira de dinheiro no final do mês. Eu posso perguntar aqui quem tem Prolabore, acho que a maioria vai falar que não sabe nem como fazer, não sabe como calcular. Então, fica aqui a minha dica. Se liga nisso, se liga na gestão.
Pensa enquanto empreendedor, você tem a faca e o queijo na mão, você só falta cortar. E para cortar, você não sabe se você vai cortar na vertical, se você vai cortar na horizontal, se você vai cortar um pedaço grande, se você vai cortar um pedaço pequeno. Você não sabe, tá faltando conhecimento. Então, pense, veja onde está o gargalo aí dentro do seu estúdio, analise, coloque essas 4 formas aqui em ação, mesmo que seja em curto prazo, médio prazo e a longo prazo. Deixa ela aí anotada, faça os exercícios que eu passei aqui para analisar, para fazer pesquisa de custo, para olhar o seu estúdio, para fazer as medições, né, ver o espaço, né, estudar as possibilidades. Começa a pensar na possibilidade e com certeza você vai ter um aumento no seu faturamento. Então, para quem chegou aqui agora, eu vou recapitular as 4 formas de você estar modificando a sua aula e aumentando o seu faturamento. A primeira forma é você duplicar os seus aparelhos, se é que você não tem ele duplicado ainda. Então, se você hoje atende 3 clientes, você pode pensar em atender 6, se você tiver equipamentos duplicados. É transformando a sua forma de dar aula e aumentando o seu faturamento, aumentando a chance de você atender mais clientes com esse novo formato. A segunda forma para você estar modificando aí a sua aula e aumentando o faturamento é você inserir circuitos. Então, ao invés de você atender 2 clientes por horário, você pode atender 4, se eles estiverem rodando pelos equipamentos. Se você atender 3, você pode atender 5, 6, se você adotar esse novo formato. A terceira forma é você ter um outro profissional atendendo no mesmo espaço. É você organizar o seu espaço, dividi-lo em 2 ambientes e ter 2 profissionais atendendo. Claro, com todas as medidas de higiene, segurança e distanciamento adequados para o momento. E a quarta forma é você ter aí uma franquia, você abrir uma filial com o mesmo formato de aula de seu, ter ali padrão, né, ter uma aula padronizada e seguir o mesmo formato. Com isso, você vai estar aumentando a possibilidade aí de agendamento aí do seu estúdio, dos seus estúdios e tá levando o seu Pilates a mais pessoas. Então é isso. Se você ficou até aqui é porque você tem interesse em melhorar a sua gestão, em faturar 10k por mês e estar aí cada vez mais escalando com seu estúdio de Pilates. Quero que você deixe aqui embaixo dessa aula o que você achou, qual foi o seu insight, se eu te ajudei, qual é a sua maior dificuldade hoje no estúdio. Escreve aqui embaixo nos comentários que eu vou te chamar, vou te ajudar. E quero deixar um aviso aqui, se você estiver assistindo aí no gravado, antes do dia 30 de agosto. Dia 23 de agosto nós vamos fazer um mini curso gratuito, onde eu vou estar abordando mais a fundo estratégias como essa. Estratégias simples, fáceis para você ouvir e colocar em prática aí dentro do seu estúdio. Vai ser um evento gratuito, online, mini curso Estúdio de Pilates 10K. Eu vou te ajudar a faturar 10k por mês com estratégias como essa. Então já se liga que já vai abrir inscrição aqui no Instagram. Então é isso. Deixo aqui os meus recados finais. Obrigada pela presença, obrigada por priorizar estar aqui adquirindo conhecimento e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau!